Fala pessoal, shalom, shalom a todos, boa noite, boa tarde, bom dia para aqueles que estiverem assistindo em outro momento, para aqueles que estão ao vivo, sempre uma honra aí ter vocês aí. Para quem não me conhece e for marinheiro de primeira viagem, esse aqui é o canal Multiverso da Bíblia, O Mensageiro, e eu sou Samuel Benini e já tive outros trabalhos aqui na internet e espero que a minha mensagem possa tocar o teu coração, tá bem? Antes de iniciar todo esse trabalho, é um trabalho, eu não chamaria de reinício, mas uma nova etapa, uma etapa diferente de algo que Deus ele tocou no meu coração. Esse aqui é um canal que você vai ouvir falar muito da Bíblia, mas de uma maneira que talvez ela não é comum, não é uma maneira muito usada, ou o prisma, a visão, né, que eu vou dar para vocês nesse canal, ela não é uma visão muito comum no sistema religioso, tá? E eu espero que o Eterno ele possa tocar o teu coração, abrir, dar um prisma diferente, uma panorâmica, que você tenha um panorama diferente sobre a vida, sobre a tua existência, sobre o mundo, sobre quem é nosso inimigo também. E aqui não é um canal que ele trata de teorias ou teorias da conspiração, mas de fatos e questões que em determinado momento você vai ficar entre uma linha tênue do mundo material e o imaterial, do mundo real, que você chama de mundo real, e o mundo espiritual, que na verdade é a nossa realidade. Bom, e estou muito feliz aqui por ter a presença de várias pessoas aqui. Creio que há pessoas que já estiveram nos meus trabalhos anteriores. Já tive um canal chamado Magneticamente, em conjunto com uma outra pessoa, e também o trabalho chamado Metafisicamente, onde eu não diria que aqui é uma continuação, mas, como eu disse, uma nova etapa. Todas as questões que eu apresentei no último trabalho, eu continuarei apresentando neste canal, mas de uma maneira um pouco mais organizada, de uma maneira um pouco em degraus, para que cada pessoa venha compreender a mensagem que esse canal ele possui, tá bom? Quero primeiramente fazer uma oração antes de iniciar a live. A gente vai falar um tema bem interessante chamado de multiverso da Bíblia, né? Tá na moda aí a galera falar sobre multiverso, aquilo que o cinema, que as histórias em quadrinhos já e a ficção científica já colocam pra gente há muito tempo, né? Estudos de astronomia também, com suas teorias e tal. Mas muitas pessoas nem imaginam que isso é uma questão, na verdade, bíblica, né? Toda a ficção científica, toda a arte, ela imita a vida real, mas muitas vezes nos propõem ou nos colocam um tipo de psicologia reversa, eu diria, para que você não compreenda a verdadeira realidade. Bom, Senhor Deus, meu Pai, te peço que o Senhor esteja abençoando a esta transmissão. Te agradeço pelo privilégio de ser um canal, teu canal, que teu Espírito possa estar me usando, possa estar falando no coração de cada pessoa que adentre neste material, nesta transmissão, nesta live, neste vídeo, seja quando for, que o Senhor possa estar abrindo os olhos dessa pessoa e que, em nome de Jesus, toda força contrária, todo mal que tenta operar contra o intuito deste canal, que é passar a Tua palavra, Pai, que isso seja derrubado agora no nome de Jesus. Que o Senhor possa estar usando a minha vida, perdoando os meus pecados, os pecados de cada um que está aqui, e que nós possamos ter os nossos olhos limpos, nossos olhos puros, para poder enxergar aquilo que é uma visão além do alcance, que vai muito além daquilo que o sistema religioso, que as nossas limitações humanas nos propõem, nos colocam. Mas o Senhor abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar muito mais. Te agradeço, Pai, desde já, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Bom, galera, hoje um tema interessante. Eu não tenho o costume, pessoal, de ficar olhando o chat, né? Como vocês sabem. Serão adicionados novos moderadores, porque eu reiniciei completamente aqui, né? Eu, no canal antigo, canal que eu decidi encerrar por direção de Deus mesmo. Tinha 80.800 inscritos para mais. E até um número bonito, um número 8, né? Tem a ver com o infinito.
Eu entendi que tinha que organizar as questões, né? Deus, ele toca no nosso coração e falou assim: você vai recomeçar, você vai iniciar algo novo, completamente novo, uma nova etapa, onde você vai colocar tijolo por tijolo para as pessoas, e aqueles que compreenderam continuarão do teu lado e vão espalhar essa mensagem, e você vai adquirir novas pessoas, né? Porque muitas outras pessoas também bebem de outras fontes de informação. Não é essa exatamente a questão de problema, né? A gente não é autoritário em dizer, oh, você não pode assistir outros canais, outros materiais, ler livros, etc e tal. Mas tem pessoas que elas não têm, assim, a maturidade, elas não sabem ainda andar sozinhas, né? Então elas bebem de muitas fontes. E ao longo do tempo, a gente percebe que as pessoas acabam, elas ficam confusas, né? Acabam se perdendo, às vezes, nessa fonte de informação, nesse oceano de informação que é a internet, do qual tem vários tipos de fontes, desde fontes puras, como eu chamo de água de bueiro, né? Mas é isso. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu não sou de ficar muito tempo cumprimentando a galera, que eu gosto de já passar informação. Às vezes o pessoal vem com aquela sede de informação, mas também não quero que vocês creiam que a gente não tem aquele carinho por vocês. Pelo contrário, eu penso muito, cada inscrito, vocês como uma extensão de família, né? Apesar que somos todos irmãos e que vocês estão distantes. Tem gente de outros lugares do mundo e tal, mas eu quero poder estar colocando um conteúdo aqui bem, bem bacana e que vocês meditem nisso. Se você, como eu disse, caiu aqui de repente nesse canal, olhou a palavra aqui e falou multiverso, né? O cara misturando Bíblia, né, com multiverso, questões de te ouve da DC Comics, né, do Superman, Batman e tal, e principalmente na Marvel, né, que ela tem seu universo compartilhado mais organizado, né, seus filmes e tal. Então, o pessoal fala, meu cara tá querendo misturar a Bíblia com isso? Não. Na verdade, esses autores, eles pegam conteúdos metafísicos, conteúdos espirituais, conteúdos que estão ligados completamente ao mundo antigo, ao mundo de hoje, ao nosso conhecimento, nossa expansão de conhecimento que a gente tem hoje em dia, e com certeza eles aplicam isso de uma maneira subliminar, ou muitas vezes até direta. Os caras nem escondem, mas como as pessoas carecem desse conhecimento, elas nem imaginam que eles estão tocando assuntos que são completamente bíblicos, e é muito interessante tudo isso. Bom, eu ainda não adicionei, acho que, muitos moderadores, mas conforme o tempo vai passando aqui, eu vou colocando o pessoal, readicionando algumas pessoas que também já faziam parte dos outros trabalhos, né? Agradeço muito aí. Compartilhem, tá, pessoal? Deixem like, comentem, isso ajuda demais, tá? E eu vou explicar rapidamente, antes de iniciar a live, como será o procedimento. Esse é o canal principal, chamado Multiverso da Bíblia. Eu terei um canal que eu não vou chamar de secundário, mas ele vai andar completamente paralelo, mas com um viés de evangelização, tá? Um canal para pessoas que eu tenho o intuito de alcançar, que Deus colocou no meu coração, ateus, né? Pessoal nova era, pessoal que ama essa questão de ufologia, pessoal que está completamente enganado e bebe disso que a internet ela dá muito, ela propõe muito disso. E os canais cristãos que falam sobre isso, eles também não têm um conhecimento muito forte para poder lidar com esse tipo de pessoa. Porque essas pessoas, elas são pessoas muito inteligentes, elas são pessoas que têm uma leitura e um entendimento de várias questões. E eu não estou dizendo, quando eu falo inteligentes, que os canais cristãos de hoje não são inteligentes, mas eles são limitados. Isso eu posso dizer com toda força, que eles possuem limitação em certos tipos de conhecimentos para poder passar a resposta correta para um ateu. Eu já fui um ateu. E essas questões do teu porquê, da tua existência, quem é você, o que você está fazendo aqui, quem são nossos inimigos, o que é o mundo, né? A própria questão do revisionismo histórico em relação à cosmologia, o que é isso, o que é esse tipo de mundo, né? Então, o outro canal ele se chama Multiverso da História, né? Mistérios e Arqueologia. Depois eu vou deixar o link na descrição para que vocês se inscrevam. Ainda não iniciei certos tipos de trabalhos lá ainda, porque eu quero fazer um tipo de trabalho, de uma edição muito especial,
e alcançar, inclusive, a monetização. E aí vocês podem me dizer, Samuel, você quer ganhar com isso? Não, não exatamente ganhar, porque esse não é o intuito. Mas para que o canal ele possa permanecer, eu preciso me encaixar com algumas questões da plataforma. Inclusive este canal. Este canal ele não é monetizado. Peço que vocês orem sempre, que isso é o principal, e que ajudem ao canal como uma fonte de informação, mas para aqueles que querem crescer, né, no conhecimento bíblico mesmo. E porque o outro canal, por exemplo, que eu tinha, ele cedo ou tarde ele iria ser deletado, né? E o próprio YouTube, ele várias vezes eu fiquei naquilo que o pessoal chama daquela sinuca de bico, no bico do urubu. E por misericórdia, às vezes os caras não deletavam, né? Ficava proibido de postar e etc. Sem contar os vários tipos de ataques, canais clonados, clones também que pegam o conteúdo. Isso eu não vejo um problema, tá? Das pessoas pegarem o conteúdo aqui, colocarem em seus canais, vocês estão livres para fazer isso, tá? Eu não ligo, né? Mas como a mensagem aqui ela é uma mensagem um pouco difícil para muitos, então não são todos que têm um amadurecimento de entender isso aqui, então muitos ataques, complôs e etc. Então eu decidi fazer um trabalho onde eu quero caminhar tranquilo, sozinho, não vou trazer convidados aqui, a não ser algumas pessoas muito específicas que a gente sabe e conhece hoje a índole delas e também o nível de coerência de conhecimento delas, né? Porque às vezes você pode trazer uma pessoa aqui que também diga que Jesus ele é Salvador, mas o resto lá ela não compreende e não tem a maturidade para compreender nada do que você fala. E aí, ou alguém está com a verdade. Não existe duas verdades, né? Algo bifurcado. Então, eu trouxe e também fui em muitos canais. Isso também é algo que eu entendo que, por direção do Pai, é não ir mais a canais e fazer o trabalho para quem quer ouvir, para quem tem o conhecimento e a coerência com este canal, com essa mensagem que ela é específica para pessoas que são cristãs, mas que já compreenderam muito mais além, vocês vão poder ajudar pessoas ateístas, nova era, e ajudar vocês mesmos e a sua família, etc., as pessoas a crescerem em conhecimento e compreenderem que a Bíblia ela é um livro espetacular. A nossa história, ela é eu diria, o pessoal gosta de série da Netflix, mas uma série do mundo real, completamente incrível e interessante. E Deus, ele é magnífico. E ele tem uma história e um plano especial para cada um de vocês. E há tempos eu não senti uma coisa tão boa assim de fazer uma live e sentir a presença de Deus, sabe? E isso é algo que eu tenho sentido agora, nesse momento. Glória a Deus. Bom, quero então estar falando com vocês, lendo algumas passagens bem interessantes, para iniciar e para já dar toda essa base para vocês sobre essa questão de multiverso, tá? Quero ler com vocês Gênesis capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, que é algo que as pessoas, elas não são todas que conhecem, eu creio que há alguns que já conhecem isso, né? Essa passagem, e também o livro de Apocalipse, capítulo 12. Quero que depois se vocês gostam de tomar nota, vocês podem pegar um caderninho e anotar, tá? Já também de antemão, deixa eu falar para vocês que todo o material antigo, tá, do outro canal, ele está sendo remasterizado, tá, em imagens. Alguns irmãos ajudaram com uma questão aqui para o computador, então ele tem uma capacidade maior agora, dá para poder renderizar melhor os vídeos, inclusive em 4K, com uma imagem bem bonita e tal, com novas imagens e tal, só que esse conteúdo, alguns ainda não poderão ser colocados na internet, porque senão vai ser proibido, e alguns eu vou colocar numa plataforma específica, tá? Com acréscimos e etc. E eu vou colocar algum tipo de valor simbólico para quem quiser entrar, vai ser uma plataforma aqui Wi-Fi, eu vou estar fazendo isso no ano agora de 2023, estou preparando tudo nesse mês agora de dezembro, para que em 2023 vocês tenham acesso a todas as lives do canal, tá? Onde elas estarão com um som bem melhor, bem melhor do que era, né, habitualmente, porque não tinha um microfone bom e etc. Então vou estar remasterizando todo esse som, colocando também imagens, interações assim, para que as pessoas venham
ter, né, algo mais assim bonito para apresentar até para outras pessoas, para pastores, para estudos. São verdadeiras palestras mesmo, né? São simpósios aí, literalmente, onde foi colocado muito conhecimento. Muitos não deram valor, o pessoal não está nem aí. Outros eu sei que dão valor e sentem falta desse tipo de conteúdo, mas vocês vão ter esse acesso. E aí eu vou dar continuidade num tipo de conteúdo, pessoal, semanal, onde no mínimo serão 2 vídeos por semana, tá? Onde eu não pude fazer esse tipo de... não pude ter esse ritmo por várias questões de condição. Hoje, Deus ele tem abençoado a poder propor isso, e eu quero que vocês aí me deem esse retorno e me ajudem nisso, tá? Então, vou ler com vocês Gênesis, verso 1. Deixa eu... Tá lendo aqui uma questão muito interessante, né? No verso 1 de Gênesis, a gente vê a criação daquilo que é chamado de matéria, espaço e tempo. Então, quando a gente fala sobre universos, multiversos, né? A palavra universo, ela tem é uma forma combinada da palavra unus, que é um, né? Com vorsum ou versum, que é um substantivo derivado do particípio passivo perfeito de vertere ou vertere, né? Que significa algo mudado. Olha que interessante, né? Então, uma unidade mudada. É isso que significa universo. Interessante, né? Ou seja, alguma coisa ocorreu na unidade. E o que seria essa unidade? Na unidade de existência. Quando os cientistas, eles vêm com a teoria, que é uma teoria falaciosa, né? Teoria mentirosa, chamada de Big Bang. Mas ela tem uma certa base em conhecimentos antigos dos hebreus, onde até mesmo outras religiões, como por exemplo o hinduísmo, eles entendiam que existia o Deus primordial, tá? A existência de Deus, e que para que ele criasse as coisas, ele fragmenta. Só que a ideia do Big Bang é uma coisa que eles atribuem a um nada, algo que não tem um querer ou vontade, que não é um ser, igual esse pessoal da física quântica hoje, né, que está na moda, onde eles dizem que peça as coisas para o universo. Bom, Deus não é o universo. Ele criou o universo está dentro de Deus. Isso é incrível, né? Nós estamos dentro do corpo do Pai. Mas, então, com o tempo, foi feito uma espécie de esvaziamento espiritual. Então, por isso foi feito um tipo de ocultamento, né, da verdadeira cosmologia, de onde nós estamos. O que é o mundo que nós estamos? Então as pessoas hoje sentem Deus, ele não existe, que nós não tratamos com ele, né, face a face. Por que ele não trata face a face? Você conversa... Eu, quando era ateu, já cheguei a falar para pessoas, você conversa com o ser invisível, com o homem invisível, né? Eu vejo ateus falando isso. E neste canal a gente vai tratar ponto a ponto. E eu sei que Deus ele vai tocar o coração de cada um, porque eu já fui um assim. E é muito interessante. Eu até, meu irmão, poderia dizer que eu creio em algo que se chama pré-existência, a nossa pré-existência. E Deus ele fala conosco, ele vai nos dando amostras de muita coisa. E quando nós, nesse outro momento que nós estivemos com ele, tínhamos um tanto de informação e segredos e mistérios revelados, quando chegamos aqui, nós chegamos aqui para trabalhar esses pontos. Ou seja, a pessoa ela vem aqui e se torna... Um ateísta era alguém que tinha muito conhecimento. Percebam que os ateus, eles em si, eles gostam muito de estudar o mundo, o universo e as coisas, porque lá no fundo, você sabe que ele existe, que ele é real, e você quer saber as coisas, mas você quer, ao mesmo tempo, negar e se esconder. Você quer esconder ou negar aquilo que é o verdadeiro, que está lá dentro de você e está latente, e Deus ele quer trabalhar isso dentro de você. E aí, com o tempo, a gente vai conversando. Mas, vamos lá. Em Gênesis 1, tem a criação da matéria, espaço e tempo. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. O próprio tempo, de acordo com a mais profunda e mais simples declaração, está implícita nessa expressão. No princípio, ou seja, o tempo já está aí. Ou seja, o espaço,
que é o chamado céu, e a matéria, a terra. Começaram simultaneamente com o tempo também. O termo céus, ele está ligado às dimensões que seriam as dimensões mais altas, que os hebreus eles chamavam de céus, ou níveis de dimensões sobrepostas uma a outra, como paralelas a uma a outra. Era uma palavra, céus aqui é shamaim, que podemos traduzir como lá existe águas, lá tem águas. Isso eu acho uma tradução muito interessante, onde todos os povos mencionam um fluido ou águas que existem nesse espaço-tempo. Né? Já o termo terra, a gente pode ver com uma língua paralela, uma língua irmã, chamada língua acádica, né? Na antiga Mesopotâmia, onde o termo terra era erezetu, que tem eretz em hebraico. Você vê que é muito parecido, né? Eu, pessoalmente, creio que o hebraico é mais antigo que a língua acádia, mas os arqueólogos eles não gostam de dar assim um tipo de credibilidade à Bíblia, então eles dizem que a língua acadiana, né, a língua das regiões ali da antiga Mesopotâmia, ela na verdade é mais antiga e foi gerando outras línguas, né? Há uma discussão de qual língua seria mais antiga, mas na verdade você percebe que há uma raiz. E quando você tem essa fé específica, você percebe sim que a Bíblia está ligada a esse tempo. Mas o que eu quero salientar aqui, o termo para a terra, junto com a palavra Samu, olha que interessante, igual Shamaim, né, dos céus, né? Ela é uma espécie de dupla, elas formam uma dupla dentro do conceito antigo, céu e terra, que significavam o mundo todo ou aquilo que eles chamam de universo. E não se trata de uma espécie de limitação, porque eles só conheciam a Terra. Para você que acha que a Terra é uma esfera e que estamos aí viajando no espaço e tal, não se trata só disso. Na verdade, se trata de algo muito, muito além, tá? Onde eles entendiam que esse céu e terra, eles conformavam uma espécie de mundos, de níveis, onde até quando se fala terra, eles estão se referindo ao que eles chamam de mundo inferior, do qual eles dizem que não há retorno. E aí tem a terra como um território, né? Como uma espécie de mundo do meio, exatamente como uma espécie de árvore, tá? Onde os povos eles entendiam que o mundo inferior são as raízes, o tronco, a parte do meio ali, a terra, nosso mundo, e as ramificações como dimensões mais altas. No conceito hebraico, existe 10 céus. Eles sabem que houve um tipo de batalha no céu, onde eles se quebram e se tornam em 7. Na Bíblia canônica que nós temos, é mencionado sobre o terceiro céu. Então a maioria dos pastores eles creem que só existem 3 céus. E eles nem sabem definir onde que é o primeiro, o segundo e terceiro direito. Alguns falam que o segundo é pelo espaço e tal. E eles precisam ler a cultura hebraica para compreender isso. O livro onde tem mais definição sobre isso são nas literaturas enoquianas, os livros de Enoque. Principalmente o segundo livro de Enoque, que menciona como são esses 10 céus. Bom, então os cientistas, eles, na verdade, quando eles falam sobre espaço e tempo e multiverso, eles já falam de uma maneira, eu diria assim, eles acessam uma espécie de memória espiritual dentro da própria mente, dos conceitos, e eles concebem questões que eles nem imaginam, mas já estão ligadas à Bíblia. Né? A diferença é que, hoje em dia, eles tentam acoplar a Bíblia no conhecimento científico que temos hoje. Que o conhecimento científico hoje, na verdade, ele é muito limitado. Mesmo a questão de distâncias e o que eles enxergam além, ele não chega, na verdade, no nível real de acesso. Nós não temos acesso. Não temos a capacidade de dar uma datação perfeita, nem distâncias perfeitas. Então, nisso a gente já vê o tipo de limitação que a gente possui. Agora, é muito claro que a Escritura, quando fala que no princípio Deus criou céus e terra, diz que o mundo ele estava em ordem. E o conceito hebraico sempre que o mundo foi feito ali. Ali está já um verso muito profundo, onde ele já quer dizer que essas dimensões foram criadas e elas estavam em completa ordem. Só que esse universo, esse mundo principal, ele entrou em colapso, gerando assim o que eles dizem ou chamam de multiverso. Aí começamos a ideia de multiverso. O que é o multiverso? É a relação de um ou mais dimensões de universos onde ele se desprende. Então, tendo 2 já é multiverso. E aí, eu vou estar colocando para vocês assim vários versos que vocês vão compreender. Vou colocar para vocês vários versos que vocês vão olhar com outro prisma e falar assim, uau, que interessante. Né? Nunca imaginei que
que os conceitos assim de espaço-tempo, de viagem no tempo, que eu ainda quero tratar em vídeos específicos com vocês verão que é extraordinário tudo isso, tá? Então, a gente consegue compreender que no verso 2, que diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas", a tradução correta, como alguns já conhecem, é: "A terra se tornou em caos, e desordenada, e vazia". Ou seja, um tipo de guerra, de desconstrução do que já estava em ordem, ocorreu. É interessante que alguns povos, eles sabiam que havia uma ordem, então por isso que eles comentam sobre essa explosão, né? Aquilo que nós chamamos de Big Bang, na verdade é uma alusão ao conflito angelical, onde tudo entrou em fragmento, em fragmentação, em pedaços. Pum! Né? E Deus, ele começa a criar novamente, a criar novos céus e nova terra. Isso que é interessante. Quando diz a terra era sem forma e vazia, na verdade o verbo ali ele tem como sentido de tornar-se. Ou seja, se tornou. As sociedades secretas, elas têm o costume de dizer que a ordem veio pelo caos. Como que o caos ele é a origem de tudo. Estava tudo desordenado e Deus criou as coisas aí, de repente começou a ordenar. Peraí, Deus, ele não é um Deus de desordem. Já aí você percebe que há algo equivocado nesse conceito. Deus é um ser que sempre esteve dentro da ordem. E ele criou as coisas porque ele sentiu a vontade de amar, de compartilhar o seu amor e de receber esse amor em troca. Ele quis ter uma interação, por isso que tem a ver a questão da criação. Tinha uma série muito legal assim que o pessoal gostou muito e eu quero recolocar no canal também, tá? Só que vai dar muito trabalho porque pela questão de direitos autorais, músicas, imagens e tal, tem que fazer uma remasterização e revisar completamente ela inteira para poder colocar aqui para vocês. Mas a versão clássica eu ainda quero colocar lá em material fechado para o pessoal que quiser acessar e tem carinho e deseja ajudar o canal. Eu vou colocar a versão clássica para vocês também em alta resolução, com um som melhorado em muitos aspectos, tá? Mas lá nessa série se chama A Origem. Então eu coloco vários aspectos de ciência, de outras religiões, também se unindo com a mensagem bíblica, né? Não estou fazendo um ecumenismo, mas a gente sabe que existem fragmentos dessa verdade que ficaram espalhados, mesmo nas outras religiões. A gente não pode desprezar as outras pessoas e julgá-las. Deus ele vai julgar cada um mediante ao seu conhecimento, né? Lá no grupo do Telegram, do canal, que eu também deixarei o link abaixo, as pessoas elas já tiveram acesso a um livro chamado Fator Melquisedeque, onde Deus ele se apresentou de várias maneiras para as pessoas. E o conhecimento também dele, mesmo fragmentado, ele permanece no teu íntimo, na moral das pessoas. E isso ainda ecoou por muitos povos, mesmo que eles estavam distantes uns dos outros, né? Então nós entendemos que aqui já temos o primeiro desdobramento, tá, daquilo que nos filmes, quando eles falam sobre multiverso e tal, na série, por exemplo, da Marvel, do Loki, onde eles falam sobre uma linha temporal e etc., eles têm uma linha temporal sagrada, um universo sagrado. Quando você vai no universo da DC Comics, eles têm o que eles chamam de Terra Zero, um lugar que é a origem de tudo, onde se desdobram outros mundos. Assim, na Marvel também eles dizem que é o universo, acho que o 616, que é interessantíssimo, que eu já também coloquei em lives. E esses dias, em um canal grande que fala sobre essas questões de filmes e tal, ele colocou algo e eu fui pesquisar, eu falei, uau, que interessante. O número 616, exatamente como eu já sabia, o número 616, ele é uma das versões do número 666, ou seja, o 666, né, o número da besta, conhecido pelos cristãos primitivos, e um dos desenhistas, na época, acho que do Capitão Britânia, que é um dos heróis da Marvel, ele queria colocar que o universo principal deles era o universo 666, ou seja, ligado ao número da besta, porque ele sabe que o nosso mundo e essas histórias, elas são
como uma espécie de sombra ou vislumbre de coisas espirituais que ocorrem, só que eles colocam ali como heróis, vilões e uma luta de seres que, na verdade, é uma batalha angelical ali. E, para que não ficasse muito evidente, 666, ele colocou o número antigo, que também era conhecido pelos cristãos primitivos, de 616. Ou seja, aquilo que eu já tinha sacado, eu depois vi uma reportagem que o cara ele confirma isso mesmo. Então, por isso que é o universo 616. Ou seja, os caras não colocam à toa, eles têm um conhecimento, eu diria assim, espiritual, bíblico, em geral, muito maior que os pastores, né? Que pessoas que às vezes elas nem têm ideia com o que elas estão lidando, o que elas estão lendo ali. Outra questão muito interessante é o universo ele entrou em colapso, gerando o quê? Um multiverso. E Deus estabelece a ordem e mantém uma parte da existência como reduto e local para onde terça parte dos anjos vieram. Isso é muito interessante, que quando a gente lê em Apocalipse 12, preste bem atenção, você que nunca ouviu falar dessa mensagem, os outros que já ouviram, compartilhem e guardem esse conceito para que vocês possam explicar aquilo que sempre esteve muito claro para as pessoas na Bíblia, tá? Onde são 3 grupos de seres angelicais, ou de estrelas, que a Escritura ela chama estrelas em comparação a anjos e anjos estrelas, tá? Onde o primeiro grupo ele é jogado na terra pela cauda do dragão. Geralmente os cristãos de hoje, por terem um desconhecimento muito grande, não percebem que ali são 3 grupos. Então eles fazem uma confusão, onde eles creem que aquele é uma parte dos anjos que seguem a Satanás. Mas eles não param para ler o texto. Exatamente como quando você vai fazer um vestibular, um bolinho aí, em algum lugar e tem aquelas perguntas que são como pegadinhas. Os caras eles não sabem ler um texto. E eles não percebem que aquele primeiro grupo ele é jogado, arremessado, forçado pela cauda do dragão e ele cai na terra. O termo, né, no grego, ele está ligado a ser algo arremessado, forçado, algo que é feito força, e aquele grupo é jogado. Ou seja, não são anjos que chegam e falam assim: Satanás, estamos contigo, estamos te seguindo, tá bom? E vão lá e batalham com ele, ao lado dele, tá? Pelo contrário, eles são arremessados. A gente nota que eles têm um tipo de derrota, eles foram fracos, eles fraquejaram mediante a esse dragão, que a gente sabe que a Escritura ela define como Satanás, que é uma entidade. Então ele arremessa, ele joga esses seres, né, num local chamado Terra. E aí é onde entra aquilo que nós chamamos dessa primeira Terra, que é a que está ali em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a Terra. Então vamos chamar essa Terra de Terra 1 ou Terra 0. Tá? Igual o pessoal da DC chama. Tá? Terra 1. Vamos chamá-la assim. Ou, melhor, vamos chamá-la de Terra 0. Tá? Terra 0. A primeira. Céus e Terra. E esses seres, como existiam esses céus, ou seja, dimensões mais altas, você percebe que esses anjos eles estão nas regiões mais acima. E Satanás ele derruba esses caras, terça parte das estrelas, para a região da Terra 0. Lá para o início dessas dimensões. O outro grupo, eles seguem a Deus, eles lutam ao lado de Miguel. É muito claro no Apocalipse 12. Depois eu vou fazer a leitura aqui junto com vocês. E eles permanecem e defendem as regiões celestiais. Ou seja, esses não são arremessados pelo dragão. Eles não são fracos, eles são mais fortes. Tá? Agora, Satanás, ele tem um grupo de anjos que seguem a ele. Prestem bem atenção. E diferentemente do primeiro grupo, tá? Esses lutam ao lado de Satanás. O único que é igual é o destino que os anjos acabam tendo. No caso de Satanás, nesse terceiro grupo, eles são expulsos pelos anjos que estão do lado de Deus, só que eles também são arremessados para a região chamada Terra. Ou seja, essa Terra 0. Então, quando nós vemos no Gênesis que a Terra ela se torna em causa e vazia, é esse o momento onde tudo ali se quebra, tudo ali fica fragmentado. Tá? E quando fala o Espírito, a Ruach de Deus, é interessante que o verbo mover-se ali sobre a face das águas, ele é ligado como o movimento de uma ave, tá? E uma ave que faz ninho, uma ave fêmea, que mais à frente nos materiais do canal eu vou falar em detalhes cada ponto disso aqui, principalmente nos materiais editados, tá? As lives, elas são uma espécie de resumo e preparação para que vocês venham, recebam um tipo de material.
e depois eu vou fazer uma live de reação de como vocês, se vocês compreenderam o material que vai estar sendo lançado a cada em capítulos. Não quero fazer materiais também tão longos. Mesmo as lives, eu também não quero que elas sejam tão longas, tá? Para que as pessoas não se cansem, né? Nós estamos num momento onde aquilo que é chamado de frequência Schumann, ou ressonância Schumann, que é uma espécie de velocidade que tem a ver com os campos eletromagnéticos da Terra, eles mostram que eles estão cada vez mais acelerados, e as pessoas, eu mesmo tenho sentido isso, mas as pessoas, elas estão muito aceleradas, elas não conseguem, às vezes, assistir um conteúdo ou se concentrar num conteúdo por muito tempo. Muito pelas preocupações e as coisas que o próprio sistema coloca. Músicas, o estresse do trabalho, da tua vida, do dia a dia, etc. Então as pessoas não percebem, né? Mas elas estão sendo... elas estão ficando completamente cansadas sobre essa questão, né? Elas ficam... Então elas vão ver um conteúdo, elas não conseguem se concentrar por muito tempo. Na verdade, a gente tem que pedir calma para Deus, né? Não ficar ansioso, né? Não ficar com aquela preocupação, como que eu vou pagar tal conta, como que eu vou fazer isso e aquilo, né? Eu quero ensinar muito isso para vocês, tá? As questões de física quântica, mas por um viés completamente, como que eu diria a palavra? Espiritual, tá? Você e Deus completamente, tá? Que vocês também compreendam a leitura, como permanecer nisso diariamente, porque é uma luta, né? É uma luta diária. Quero ter um outro tipo de mensagem assim também que vai incitar você a ter uma busca diária por Deus, porque não adianta você ter o conhecimento e você adquirir esse conhecimento e não aplicá-lo ele no seu dia a dia. Você apenas adquire aquele conhecimento, você adquire cansaço e enfado para sua mente, mas você não consegue passar isso para outros e aplicar aquilo para você mesmo, né? Bom, então dando continuidade aqui. Vou ler aqui a passagem de Apocalipse 12, do verso 4 ao 12, tá? Eu não vou entrar ainda na parte dos primeiros versos, porque são coisas mais complexas e não é o momento ainda de explicar. Eu quero vir passo a passo com vocês, né? E diz: e a sua cauda levou, empurrou, ou jogou, tá? Arremessou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ou seja, Satanás, ele tem um grupo que ele derrubou esses caras para a terra. Preste bem atenção. Ele não é derrubado com esses anjos. Ele derrubou esses seres. Compreendem isso? E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ele conhecia que havia um prometido que tem a ver com o Messias, e ele se opõe. Tá? E diz o seguinte: e deu à luz um filho, homem que há de reger, dominar todas as nações com vara de ferro. Esse termo reger é dominar ou vencer, tá? Muitos pensam que Jesus, ele virá para a terra, vai virar como uma espécie de cetro e vai ficar tipo escravizando pessoas, tá? Ou dominando pessoas. Isso é um tipo de teologia chamada a milenarista, e ela está equivocada, mas com o tempo eu vou colocar todos esses detalhes para vocês, né? Então, as traduções, elas te induzem, às vezes, a um erro ou alguma coisa que o sistema, ele deixou aquelas versões, eles vão manipulando ao longo do tempo as versões bíblicas para que você compreenda as coisas da maneira que eles querem, tá? Agora, continuidade. Então é dito que e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Só que algo que eu vou colocar de antemão para vocês, que existem os níveis, tá? Níveis macro e micro. Existe um momento que está ligado a esses 1260 dias aqui, tá? Mas o mais interessante é aquilo quando Deus vai mostrando para você segredos na Bíblia, onde de antemão eu já coloco para vocês que esse deserto é a própria terra onde ela ficou devastada e deserta. E esse 1260 tem a ver com 12.600 anos ligados aos dias da criação e a questões celestiais, onde é o tempo da terra. E este é o local onde os filhos de Deus eles foram colocados aqui para passar esse tempo. Mas como é algo um pouco complexo, para tratar assim de uma maneira muito rápida, tá?
Mas, em outras palavras, esse deserto está ligado à terra. Esse 3 anos e meio, geralmente, né, que as pessoas fazem a associação, ela está ligada, sim, a um tempo terrestre, que nós estamos aqui sendo guardados, ou seja, preparado, um lugar preparado por Deus. A terra, essa terra zero, ela entrou em caos. Em todo caso, os seres vieram para cá, mas Deus, ele sabe de tudo. Então, tudo ainda está dentro do plano dele, do plano salvífico dele. Então, essa é a questão como resumo, tá? Mas ainda vou colocar em totais detalhes para vocês. Não é hoje, não é de um dia para o outro. Eu vou colocando para vocês como se lê essas passagens, como é isso, tá? Existem questões de um conhecimento hebraico que as pessoas, elas desprezam, outros demonizam, né? Onde se chama gemátria. E a Bíblia tem números do começo ao fim, e o pessoal não entendeu a literalidade e, ao mesmo tempo, a profundidade dos níveis desses números. E eu vejo que os pastores, eles têm uma pouquíssima compreensão disso. Então é o momento de começar a colocar esses tijolinhos, tijolinho por tijolinho para que vocês compreendam essas passagens. Por isso que são desenvolvidas várias teologias, onde os caras falam que isso aqui é no meio da grande tribulação, outros dizem que é ao longo da época lá de Cristo, lá são 1260 anos, lá, aí ficam associando uma questão lá da Revolução Francesa e tal. Esse pessoal está bem perdido, muito, muito perdido. Porque eles não analisam a fonte hebraica, eles não vão na fonte hebraica. Vamos ver o que significam esses números para os hebreus? O que eles chamavam na gemátria? Samuel, isso é Cabalá. Bom, sim, tem a ver com a Cabalá. Agora, como eu disse, são conhecimentos que por alguns são demonizado e por outros é desprezado. Fica difícil as pessoas quererem, por exemplo, aprender alguma coisa da cultura dos índios, mas aprender na cidade, né? Ela nunca foi lá no meio do mato, conversar com eles, adentrar lá com eles e aprender alguma coisa com eles. Não, ela acha que lá em cima no seu apartamento, né, ela vai aprender tudo ali, vai aprender sobreviver no meio da mata, aprender a linguagem deles, aprender a cultura deles, aprender todas essas questões fazendo isso no seu apartamento, né? Não, elas precisam ir na fonte, buscar ali, beber daquilo, entender aquilo, o que eles compreendiam. E aí você vai ter que ler o hebraico, vai ter que estudar como eles entendiam essas passagens, essa simbologia, o que são esses seres, o que é o dragão, estudar os serafins, os anjos, as castas de anjos, o que são essas estrelas, o que eles entendiam por cosmologia, né? Ver esses termos que foram colocados ali no grego, no hebraico, né? Mesmo grego, você depois passa para o hebraico, e do hebraico você vai ter essa fonte, né? Ou do hebraico para o aramaico para o hebraico. Mas você tem que buscar a fonte dos hebreus. Não adianta você buscar nos seus cursos de teologia, que eles são fracos. Eles não vão servir para nada, nesse caso. Eles vão apenas te confundir e dividir pessoas. Bom, continuando, e a mulher fugiu, né, para o deserto, então, durante 1260 dias, e diz, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então, tem agora outros 2 grupos de anjos, onde eles estão batalhando, e é dito, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, ou seja, nessas regiões mais altas. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E foi precipitado o grande dragão, e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, e os anjos dele foram lançados junto com ele. Percebem que não tem nada a ver com aquele outro grupo lá? Sempre esteve claro assim, mas as pessoas nunca perceberam. Tá na cara delas, elas estão lendo ali 3 grupos de anjos, mas elas não perceberam. O grande segredo dessa questão multiversal aqui, desses universos, desse conflito, onde as dimensões se quebram. Aí tem a Terra Zero, e aí Deus começa a fazer a chamada Terra 1. Por isso que eu falei, melhor o nome Terra Zero. A Terra 1 é o chamado Novos Céus e Nova Terra. Percebam que nessas histórias de quadrinhos e filmes, os caras chamam aquilo de, como que eu diria assim, de multiversos. Eles dizem muitas vezes que são cópias. E aí você ouve lá, por exemplo, que Adão está no Eufrates, numa região ali, tipo o Rio Tigre e tal, e você vai lá na Mesopotâmia hoje, e você não encontra isso. Você não encontra a entrada, quando eles são expulsos, né? Eles têm a questão do pecado, o pecado original, onde eles são expulsos, você não vai encontrar anjos ali, né?
Até porque anjos são seres espirituais, então você já percebe que é um outro nível, né? Um outro nível de acesso, é outra dimensão. Você não vai encontrar. Os caras ficam querendo encontrar o Jardim do Éden naquela região. Eles não vão encontrar porque aqui o mundo ele foi fechado para que as pessoas não tivessem acesso. E aí você já percebe que tem o quê? Um multiverso. Tá? Você já tem uma dimensão sobreposta sobre a outra, mesmo que ela tenha dados, digamos assim, geográficos parecidos ao nosso, mas é porque é um mundo cópia. E é interessante que nos filmes os caras já colocam isso, né? Ah, o mundo de lá é igualzinho esse aqui, só que com resultados diferentes. Com linhas de escolhas diferentes que resultaram uma outra coisa. Mas o mundo ele é igual. Olha que interessante, né? Então, nós estamos na Terra Antiga, onde houve esse conflito de anjos, e estávamos em regiões celestiais, elas se fragmentaram, não temos mais acesso a essas dimensões, né? E aí entramos num outro universo, ou seja, um multiverso, onde permanecemos nesse caído e Deus ele está em outro lugar agora. Por isso que a questão de Cristo reinar sobre a terra e etc. Alguns pegam versos que falam dados geográficos, mal sabem eles que é um mundo que Deus ele está sobreposto a este, tem dados parecidos a ti, mas não é este mundo, porque este mundo ele vai ser queimado, ele vai ser literalmente assim consumido por fogo, consumido completamente. Aliás, o próprio lago de fogo e enxofre, ele está ligado ao intramundo, que está conectado à nossa terra aqui, e ele vai ter uma fusão com essa terra. E essa terra aqui, junto com esse intramundo, será o lago de fogo. Não aqui um local onde Cristo ele reina. Isso aqui vai queimar. Tá? Ele vai ou seja, entrar em total colapso. Mas vamos continuar. E aí diz que e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, ou seja, do seu escolhido, porque o termo Cristo está ligado a Messias, a separado, o poder do seu separado, o poder do seu Messias. Porque já o acusador de nossos irmãos, é interessante que essa voz no céu é uma voz angélica. E eu quero já chamar a atenção para você, talvez nunca ouviu falar disso. Anjos, ou chamados mensageiros, por isso que eu coloquei o nome desse canal de Multiverso da Bíblia, O Mensageiro, ou o canal do Mensageiro. Porque eu sou um mensageiro. Você é um mensageiro. Nós somos cartas vivas, como Pedro diz. Somos palavras. Nosso DNA é uma palavra. Você vai ouvir falar muito disso nesse canal. Você vai ver estudos muito interessantes sobre todo esse aspecto. Se você hoje ouve isso aqui e fala assim, não, esse cara é muito doido, é muito louco, permaneça aqui, que Deus ele vai falar no teu coração ainda. Há pessoas que, em 1 ano, 2 anos, teve uma pessoa que com quase 3 anos que ela conhecia meu material, ela nunca assim, ela continuava inscrita no trabalho, e só depois de 2 anos e pouco ela pegou e falou assim, nossa, agora sim eu entendi. Eu sabia que tinha alguma coisa, de repente entrou e veio tudo assim de uma vez. Eu compreendi todo aquele prisma, uma panorâmica. Aí eu olhei e falei, uau. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do elefante, né? Onde tem pessoas que um pega a pata do elefante e fala, isso aqui é uma coluna. Outro pega o rabinho do elefante lá e fala, não, isso aqui é uma corda, né? Aí o outro, ele pega ali a orelha do elefante e fala, não, isso aqui parece que é uma folha gigante, alguma coisa assim. E na verdade, aquele que está olhando por um prisma muito mais amplo, muito maior, não só aquele pedacinho que o cara aprendeu, ele sabe, não, os caras estão pegando um pedacinho de cada coisa, na verdade é um animal, é um elefante. Mal sabem eles que estão, né, brigando e ficam brigando entre eles e sobre quem está certo, e na verdade a maioria deles ou tem um pedaço dessa verdade, ou simplesmente todos estão equivocados. Porque a verdade ela é muito maior. Né? O pessoal briga se o arrebatamento ele é antes, no meio ou pós-tribulação. Não é nenhum dos três. Ocorreu cada questão disso. E ocorrerá cada questão disso. Antes, no meio e na tribulação. No final.
Aí você fala, como, Samuel? Como que a gente vai ajustar isso? Permaneça no canal, você vai compreender. Arminianos ou calvinistas estão certos? Nenhum dos dois. Ambos analisam aspectos muito limitados daquilo que eles estão dizendo. Agora, se você compreender que a Escritura já diz sobre nós sermos parte dessas estrelas, aí você fala, opa, né? Mas eu sei que agora para quem nunca ouviu isso, é um pouco estranho. Mas permaneça aqui que Deus ele vai falar no teu coração. E o mais que eu sempre digo para a pessoa, ore você, peça você de uma maneira muito você e Deus, onde não serei eu, não será o tiozinho da esquina, não será ninguém que vai falar para você. É você e Deus. Você que vai absorver essa mensagem de verdade. Vai falar assim, peraí, pai, me mostra isso. Ele vai te mostrar pela palavra, através de pessoas, sonhos, visões. Ele vai revelar para você de diversas maneiras. E aí vai ficar tão claro para você, tão claro. Mesmo que pessoas venham se opor contra você, sua família, amigos, etc., você vai sentir, você vai saber qual que é a verdade latente. Só que às vezes essa verdade ela não é para todos. Tá? Bom, e é dito, pois já o acusador de nossos irmãos, interessante, né? É derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E alguns pensam que isso é só no finalzinho, né? Sendo que, na verdade, o pouco tempo dele já é a questão da queda do homem, onde nós temos, em base, 6.000 anos, tá? Aproximadamente, da queda de Adão até aqui. Não estou falando nem no Éden ali tem todo um período, tá? Maior. E é ali que se relaciona aquele período que eu chamo de 12, tá bom? Que é muito interessante. Onde Deus ele conhece todas as coisas. Porque um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Interessante, né? Então tem toda uma questão das constelações que eu quero ainda colocar no canal para vocês de uma maneira muito, muito detalhada, tá? Mas essa aqui é apenas uma live de entrada para colocar aqui para aqueles que já conhecem o meu trabalho e para aqueles que não conhecem, permaneça aqui e você vai entender muita coisa, tá? Então, em resumo, o primeiro grupo são jogados na terra pelo dragão, ou seja, esses não seguiram a Satanás, mas foram jogados por ele. O segundo é o que permanece do lado de Deus, liderados por Miguel e defendem os céus. E o terceiro são os que seguem a Satanás, lutam junto dele, né? Mas acabam derrotados pelos anjos de Deus e são derrubados para o mesmo lugar do primeiro grupo. Então, isso aqui é o caos do Gênesis 1:2. Tudo estava em ordem, mas culminou num conflito em que os céus e principalmente a terra se vê como palco do grande conflito. É interessante que tem aquela passagem, 1 Coríntios 4:9, tá? Porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Olha que interessante. Por que esse espetáculo? Nós estamos aqui sendo assistidos por Deus, pelos anjos, pelos homens. É interessante que ele coloca aqui anjos. Por quê? Porque ele faz essa relação anjos e homens, tá? Mas é que vocês vão compreender um dia que anjos são seres espirituais, filhos de Deus, que não participam daquilo que a gente chama de carne e sangue. Não entram em um vaso como você e eu. Aí você vai compreender um dia que nós entramos num vaso, participamos de carne e sangue. E saliento que, se você crê que isso aqui que eu estou dizendo tem a ver com uma mensagem parecida à mensagem espírita, não tem nada a ver. Não estou dizendo que você reencarna ou algo do tipo. E você, meu irmãozinho espírita, que talvez crê que você volta aqui, entenda que, na verdade, esta vida que você está aqui nesse momento é o principal que você precisa se preocupar e parar de pensar que você vai voltar aqui, vai reencarnar, ou que você já teve outras vidas, etc. Mesmo que você saiba que você teve uma pré-existência, em todo caso, nós não temos o tipo de lembrança porque Deus ele quer que você viva pela fé e ele fez isso de propósito. E nesse propósito você tem que, então, respeitar e conhecer as regras do jogo. Tá? Isso é interessante. Bom, então, dando continuidade,
a gente consegue compreender que os planos, tá, de Deus, tá, em relação a essas questões, elas não são como a gente imagina. Tá? No Gênesis, deixa eu colocar aqui. No Gênesis 3, nós temos já a declaração da questão do homem, tá? E a mulher sendo expulsos, então anjos são colocados ali para proteger. Eu já coloquei que ali já é um multiverso, tá? Já é uma outra dimensão. Olha que interessante a palavra em Hebreus 8. Verso 5. Tá? Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ou seja, quando Moisés ele fez a criação da arca, né, do tabernáculo e etc., tudo aquilo que Deus mostrou, elas são sombras, ou seja, elas são uma alusão àquilo que é o mundo celestial. Algo que já existe lá. As pessoas têm uma mania de pensar que o mundo espiritual ele é um mundo praticamente quase que inexistente, de tão etéreo que elas creem que ele é. Como dizendo, tipo assim, os anjos não fazem nada, né? Só voam, só ficam talvez em nuvens, tocam uma harpinha, deita, dá uma voadinha, falam glória a Deus, depois voa de novo e deita de novo, fica só ali, né? Pessoal, existem atividades, existem trabalhos, existem conhecimento, existem ensino, existe um crescimento, existe algo muito como uma sombra igual deste mundo aqui. Isso é interessantíssimo, isso é vivo, só que tudo tem seu tempo e tem seu momento e sua forma. Então as coisas aqui, elas são sombras do mundo celestial. Tá? Colossenses 2, também uma passagem bem interessante sobre essa questão de para a gente entender esse mundo espiritual. Colossenses 2, o 16 ao 17, que diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber ou por causa dos dias de festa, da lua nova ou do Shabat, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, não pegue e fique se prendendo a coisas desse mundo aqui, porque elas são sombras das coisas que existem lá no futuro, e lá você vai ter um entendimento completo disso. Né? Aqui já até confirma a questão de lua nova, para quem não sabe, né? Essa lua nova aqui, na verdade, tem a ver com a questão de como eles guardavam o Shabat, né? Que traduzem para nós aqui, por exemplo, na Bíblia que eu estou lendo aqui, tá? Sábado, não é sábado, tá? Shabat não é sábado, descanso é descanso. Sábado é um dia do calendário gregoriano. Isso aqui você também vai aprender no canal, como se dá isso, tá? Como que você vai poder guardar ou compreender toda essa questão. Bom, Colossenses 3:3 também é uma passagem interessante, que diz o seguinte. Essa passagem aqui é incrível. Prestem bem atenção no que está sendo dito aqui. Eu vou ler do verso 1, tá? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele está assentado à destra de Deus, tá? Aí no verso 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Essa terra zero aqui onde a gente veio parar, tá? Não isso aqui. Pense nas coisas que são de lá. E é interessante, olha aqui, olha a questão, olha o mistério aqui. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Esses mistérios, toda essa questão que está se despertando no mundo hoje, porque Deus está derramando um pouco desse conhecimento. A palavra apocalipse, né, que é revelar, né, essa revelação, ela tirar o véu, tá? Ela está ocorrendo por quê? Porque Deus está dando esse conhecimento daquilo que está escondido, mas Ele está colocando isso, está revelando muito disso, daquilo que as pessoas sempre sentiram. Quem de vocês nunca sentiu assim, peraí, o que é esse mundo, né? Por que eu vim parar aqui? E o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Adão e Eva erraram e agora eu vim e por tabela eu recebi a culpa? Não. Isso é o sistema religioso que a gente ensinou que você recebe a culpa de Adão e Eva. Né? A natureza dos corpos, do pecado de natureza, tá? De Adão e Eva, nós temos ainda esse resultado e herdamos isso. O pecado moral de Adão e Eva,
você não tem nada a ver com isso. Tá? Essa queda para essa terra zero, ela é um moral seu, que um dia você vai compreender muito bem. Tá? Não tem nada a ver com Adão e Eva. Nós herdamos a natureza dele. Tá? Bom, continuando. Esse conceito de multiverso ele já foi usado, tá, por psicólogos, como, por exemplo, William James, já antes de 1900, do ano 1900, em 1895, se eu não estou equivocado, tá? Ele já usava isso em livros de psicologia, onde também, lá para os anos na década de 60, mais ou menos, também isso começou a ser usado em livros de ficção científica. Tá? Um cara chamado Michael Moorcock, onde ele usava isso em aventuras, tá? Que ele falava sobre uma série chamava Campeões Eternos. Isso é interessante, tá? E tem também jogos de videogame, onde mostravam guerreiros que passeavam por esse tipo de multiverso, onde eles viajavam em linhas do tempo. O multiverso está ligado com linhas do tempo. Por quê? Aquilo que a Escritura ela fala sobre a vontade de Deus, quero que vocês compreendam isso, tá? A vontade de Deus é aquilo que ele sabe que é o melhor para você, onde você, escolhendo, fazendo o que é a vontade dele, aquilo que ele sabe que é o melhor para você, você escolherá a melhor versão de você mesmo. Quando nós pecamos, nós saímos dessa versão ideal de Deus e criamos linhas paralelas de tempo e de espaço, onde você se torna uma outra versão. Eu creio aqui que se você já se converteu, você tem um testemunho, você lembra de quem você era, o que você fez e etc. Eu lembro, por exemplo, de quem já fui, e às vezes olho e falo assim, meu pai, era eu mesmo? É tão interessante, né? Então aí você tem, por exemplo, vou até compartilhar brevemente aqui a tela. Que interessante isso aqui. Acho que vocês lembram disso aqui, né? Do filme... Onde que tá? Quem que não lembra, né? Dessa questão talvez o pessoal assistiu o Homem-Aranha, né? O último filme do Homem-Aranha, onde tinha aquele filme mais antigo do Tobey Maguire. Aí teve um outro do Andrew Garfield, né? Mas nesse conceito de multiverso do cinema, eles têm colocado que muitas vezes o próprio Doutor Estranho aqui, num outro filme que chama Multiverso da Loucura, ele tem uma espécie de acesso a outros eus dele, ou personalidades. O que seriam isso, pessoal? Até que ponto você tem um outro eu? Quando nós saímos da vontade de Deus, esse é um outro eu seu. Não é aquele eu que Deus ele tem idealizado e que você deveria ser. Você fala assim, não está muito só filosófico, mas ele é literal. E é interessante que, quando você retorna e você volta, tanto que a palavra arrependimento, a própria questão no mundo hebraico que eles chamam de techuvá, que é retorno, você retorna, por quê? Você retorna para a linha temporal central, para aquilo que é chamado de vontade de Deus. O que Cristo fazia? Cristo não se corrompeu e criou um outro eu. Eu lembro até do próprio filme do Tobey Maguire, acho que é o Homem-Aranha 3, onde ele tem contato lá com o Venom, que cria uma espécie de versão maligna dele, né? E ele fica todo mal, né? Onde tem a ver com Black Goo, né? Uma espécie de massa, né, negra que toma o corpo dele, simboliza muito a questão do pecado, tá? A gente consegue compreender que aquilo representa, pessoal, uma espécie de multiverso de outros eus que se desprendem de você. Por isso que a Escritura fala que enganoso é o coração do homem, porque quando nós não traçamos a vontade do Pai, nós criamos versões malignas de nós mesmos. Porque isso está encriptado. Nós somos falhos. E chegamos aqui, a parte de nossa natureza, nós temos uma inclinação ao mal, eu creio que é Yetzirah, no hebraico, uma inclinação a esse mal, porque ela está encriptada na nossa genética. Tá? E eu não estou aqui falando que você vai se salvar exatamente pela genética, mas ela está ligada, tá? A genética espiritual, que também se manifesta no mundo físico.
Mas também não é o momento para falar isso. Eu quero colocar muito devagar com vocês para que vocês compreendam. Eu sei que tem muitos aqui que já compreendem muito além, né? Já sabem, né? Conhecem essa mensagem e já entendem, né? Mas eu quero que vocês compreendam que você pode criar múltiplos de você, outras versões de você, tá? E elas são criadas no dia a dia. Todo dia você ou criando ramificações, ou você está na vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer para você, que Ele tem como melhor e ideal para você, seja a melhor versão de você mesmo, todos os dias. A melhor versão de você mesmo, todos os dias, é dentro da vontade de Deus. Você buscando estar alinhado a Ele, buscando as coisas dEle, buscando o reino dEle primeiramente, então você consegue ser a sua melhor versão. Né? Todo dia a gente tem que estar fazendo isso, porque esses desvios, eles podem criar outras coisas. E por mais que as pessoas pensem que isso não tem nada a ver, isso é uma espécie de linha temporal dividida, fora da linha temporal sagrada, olha que interessante, né? Onde você está criando outras questões, você está saindo daquilo. Por isso Jesus ele falava sempre da vontade de Deus, a vontade do meu Pai. Jesus ele não fez isso. Ele sempre ficou na vontade do Pai, ele nunca criou outras alternativas. Essas alternativas, essas outras questões, é o mal que ele vai querer fazer com que você desvie, porque ele quis criar isso. Por isso que existe essa narrativa hoje muito, muito forte, porque Jesus ele está voltando. As pessoas não têm pregado muito sobre isso. Cristo está voltando, as pessoas não gostam de ouvir sobre o Apocalipse. O Apocalipse é real, Cristo está voltando, e as pessoas precisam compreender, pessoal, que essa mensagem ela entra, tá? Ao mesmo tempo, junto com o apelo que o mundo ele tem feito sobre multiverso e tal, só que ele desvia a atenção das pessoas para uma questão como se fosse uma psicologia reversa, como se fosse uma fantasia. E as dimensões estão se colapsando. Jesus, ele volta e ele vai trazer todas essas coisas entre que não haverá passado, futuro, vai trazer para o presente, vai abrir tudo isso. E, mediante as escolhas, aquilo que você fez, é aí que a melhor versão de você será escolhida. Ela será pesada. E aí, por isso que a gente tem que buscar ser esse melhor. E fiel até o fim. Por isso que a Escritura fala de ser fiel até o fim. Se você não for fiel até o fim, meu amigo, tudo que passou não adianta, porque você se desviou, você criou uma linha temporal da vontade do Pai. Você foi para outro lado, que não era para ter ido. Entendeu? Dando continuidade aqui, não quero me alongar tanto. Então, como eu disse, o universo principal e inicial, ele é uma linha temporal que é chamada de a vontade de Deus. Então, as dimensões elas são camadas do universo que tem uma distribuição inicial. Inclusive, até mesmo da matéria, da parte física, né? Onde as pessoas falam, como são as dimensões de lá? Como que você me prova que, bom, assim como o mundo aqui, como eu já li para vocês, as coisas daqui são sombras das de lá. Em Isaías 6, do verso 1 ao 3, é interessante o seguinte, diz, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, e a aba do seu manto preenchia todo o templo, e em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Esse pés aqui existe todo um eufemismo, tá, pessoal? Mas não é o caso agora. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, Santo, 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 Yahweh dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Então, o que é interessante aqui? Nós percebemos que há uma questão física aqui, há um mundo, há uma forma que o Eterno ele quis para si. Os seres interagem, voam, se assentam, tem uma física. Né? Então, o mundo daqui ele tem algo lá. E tem uma interação. Então não pense que lá os seres vão praticamente ser como fumaça, assim, que não interage, não faz nada, tá? Há atividades. Né? E lá, a questão de estar perto do Pai é algo tremendo, tá? E esse acesso, não pense que será concedido a qualquer um. Isso vai ser algo muito gradativo, mediante ao nível de pureza, de purificação, de intimidade que a gente tiver com Deus. Tá? E continuando, um dos níveis dessa questão de universo é que as leis e os princípios de Deus, eles são os que sustentam tudo. E como eu disse, a vontade dele é diferente da nossa. Isaías 55, do verso 8 ao 9, diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara Yahweh.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, a vontade dele sempre é a melhor. Ele sempre tem um panorama, uma visão muito maior do que a visão nossa, o nosso acesso, a nossa limitação. Tá? O Salmo 90, do verso 1 ao 6, diz o seguinte, eu acho muito interessante. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso abrigo, sempre de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando, retornai ao pó, filhos dos homens. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrasta os homens na correnteza da vida. São breves como o sono. São todos como a relva que brota à alvorada. Germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Aqui, pessoal, olha, é que quando a gente tem outro prisma, lê essas passagens, uau, olha isso aqui, isso aqui. Quando a Escritura ela fala que ele formou esse universo e a Terra, e ele fala desse 1000 anos aos teus olhos, são como o dia de ontem, né? Como um dia. E aqui tem sobre a questão do tu arrasta os homens na correnteza da vida. É muito interessante que, eu já de antemão vou comentar algo sobre, a maioria das pessoas conhece o famoso dilúvio de Noé, né? O pessoal fala, nossa, o dilúvio de Noé, ok, o mundo se encheu d'água e tal. Nesse caos da primeira terra, da terra zero, tá? houve o que eu chamo de dilúvio de Satanás. Tá? O primeiro dilúvio. Você fala, como assim dilúvio de Satanás? Porque como ele provocou com essa rebelião, os mundos se fragmentaram e há uma espécie de caos, e um caos aquático. Por isso que a Ruach do Eterno, a Ruach de Deus, ela voa, tá? Paira sobre essas águas. E aí ela vai e constrói seu ninho. Tá? Que isso um dia eu vou explicar, é muito, muito interessante. Porque houve um grande caos aquático. E parte, lembre-se, o Apocalipse 12 ele já descreve um pouco daquela guerra celestial. E parte é o quê? Cair na terra, né? Então é interessante que você verá vários salmos, muitos salmos, que eles aludem a uma questão desse mundo espiritual antigo, onde muitas estão arrastando o salmista. Aqui, ó, tu arrasta os homens na correnteza da vida. Tá? É interessante que nós vivemos aqui o nosso mundo, quando a gente dorme e sonha, parece que o sonho é uma realidade, né? O sonho é só uma camada, que é uma sombra de como nós somos para a nossa realidade. O nosso verdadeiro eu, que hoje as pessoas têm estudado muita coisa, física quântica, etc., elas perceberam que a maior parte do nosso eu está ligado ao subconsciente. Esse subconsciente, nada mais nada menos, é o nome que esses caras dão para o que a gente chama de mundo espiritual. Nossa conexão com o mundo espiritual. Onde Deus está ainda conectado com o teu ser, com o teu espírito. E o nosso mundo aqui, ele é como um sono. Interessante que os budistas também dizem que isso aqui é como um sono, né? E nós somos breves como o sono. E a gente não percebe isso. E nos nossos sonhos, eles são apenas vislumbres mentais, de somatórias de pensamentos, tanto do nosso dia a dia aqui, também conexões com o mundo espiritual, onde muitas vezes versões que estão no teu subconsciente e você cria na tua imaginação, porque Deus, só dele pensar, aquilo já tem existência. Alguns falam assim, cara, nós não existíamos, não. Existimos na mente de Deus. Peraí, só a mente de Deus, só dele pensar, aquilo já é vivo, já existe. Então, nós conseguimos criar a nossa imaginação, ou coisas do tipo, elas já são criações, protótipos de realidades, onde quando nós sonhamos, nós temos acesso a essas questões. Então, vigie na questão dos seus sonhos, que o comportamento que você tem às vezes em seus sonhos, escolhas em relação a algum tipo de ação, ela pode descrever algo que está ali no teu inconsciente. Então, se você acordar e você falar, nossa, eu fiz tal escolha em tal tipo de sonho que eu não devia ter feito, seja matar alguém, brigar com alguém, ou etc, etc, né? A pessoa ela fala assim, então ore, fala assim, não, eu não quero ter esse tipo de sonho. E por que eu falo do sonho? A grande prova é que a própria Escritura ela revela coisas do mundo espiritual para nós,
seja do passado, presente e futuro, por sonhos e visões. Ou seja, é um acesso ao mundo espiritual. Até no filme do Doutor Estranho, onde o último filme, chama Multiverso da Loucura. Olha só, Multiverso da Loucura. Onde ele percebe eus, né? Isso que eu comentei com vocês, variedades de eus, outros eus dele, né? De egos, né? Ele sonha e ele percebe que ele teve um acesso a uma outra dimensão. E ele comenta isso, ele desperta assim, né? Pesadelos, por exemplo, né? Pesadelos, muitas vezes, são o quê? Fragmentos de acessos espirituais, e quando eles são muito fortes, eles são fragmentos de acesso espiritual a algo maligno, onde você está tendo acesso a isso. Né? A gente tem a questão do íncubus, sucubus, onde, para fazer uma live, um material sobre isso, eu tenho que me preparar bastante, porque é algo muito pesado, para a gente trabalhar de uma maneira espiritual, de libertar pessoas. Tem pessoas que estão sofrendo com algo do tipo. Pessoas que já tiveram acesso a mim de uma maneira mais direta e comentam, etc., coisas, e eu falo, meu pai, preciso ajudar essas pessoas, né? Mas é algo muito... Essa batalha espiritual, ela não é fácil, ela é pesada, né? Mas em Deus, a gente é capaz, tá? A gente é instrumento dele. Então, as leis e limitações humanas, elas estão abaixo de uma estrutura maior, que é a lei divina. E quando fala que são todos como a relva que brota com a alvorada, né, e germina e floresce pela manhã, que tem a ver com a luz do dia, vida, e esse pôr do sol, quando o sol ele retorna, né? Inclusive, para quem conhece a questão de portais que se abrem, etc., o crepúsculo, ele é um dos momentos principais de abertura de portais. Por isso que falar ao pôr do sol, murcha e seca, tem a ver com a morte, a tua passagem daqui, né? Uns talvez conhecem, vão falar assim, nossa, esse cara fala muito ele mistura o mundo espiritual com o mundo físico, porque, cara, eu vivo isso diariamente. É você que talvez, ao pensar assim, que tem uma total limitação e vive apenas o teu mundo material, de você acordar, come seu pãozinho de queijo, toma seu café lá, sem açúcar ou com açúcar, ou café 4F, né? Frio, fedido, fraco e com formiga. Mas assim, e você só tá vendo as coisas daqui, entendeu? É muito, muito além disso, cara. Muito, muito além. Né? O mundo espiritual, ele é muito, muito vivo, tá? E as dimensões, elas estão ligadas aos poderes que Deus ele delegou ao Messias. Como ele fez a vontade do Pai. Olha que interessante. Filipenses 2, o verso 9 a 11 diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Como eu já disse em outras lives, o debaixo da terra aqui, ele não significa minhoca, tá, pessoal? Esse debaixo da terra era o mundo inferior, a terra, o nosso mundo, a nossa dimensão, e os céus, as múltiplas dimensões que estão ali, que são um multiverso paralelo ao nosso, tá? Então, quando a gente sai da vontade do Pai, a gente está criando uma espécie de outro multiverso, uma linha temporal nesses multiversos. E você está acessando outros egos, outro tipo de eu nessas suas múltiplas escolhas, e quando elas são erradas, você sai da vontade do Pai. Isso é algo muito importante que vocês precisam compreender. Tá? Então, esse é uma primeira parte, apenas um vislumbre para que vocês compreendam, tá? De essa questão de acesso a multidimensões. No material que eu vou colocar nessa semana para vocês, aí vocês vão compreender. Terão capítulos, tá? Eu farei materiais assim não tão longos para que vocês possam assistir e a gente possa estar movimentando muito mais o próprio canal para isso. Quero que vocês compartilhem. E aí vocês verão e terão acesso às questões de linha temporal, portais dimensionais, onde a Bíblia ela fala muito sobre isso, tem muito a ver com as questões, e onde nós hoje vislumbramos, principalmente por filmes ou coisas que elas te dão uma ideia como que isso, eles fazem uma psicologia reversa, como que tudo isso fosse apenas uma fantasia, tá? Mas a arte imita a vida, tá? A arte imita a vida. Mesmo aquilo que vocês chamam de ficção científica, na verdade, ela imita realidades que os autores, os estudiosos, eles tiveram acesso e as pessoas nem imaginam. Deixa eu ver como está a galera aqui. Vou aproveitar e ler rapidamente os comentários de alguém aqui.
Ó, Samuel, eu tive um sonho há um tempo atrás que foi tão real que é muito difícil esquecer detalhes do sonho. O interessante é que nesse sonho eu era um chinês ou japonês e eu era servo de um homem. São acessos, cara, escolhas e assim, existências que estão na Deus, mas entenda que você, como ser que teve esse sonho, você está na linha temporal que é a principal e sagrada que Deus ele quer para você. E é daí que você tem que retirar. Agora, nesses sonhos que você tem acessos a uma ideia de o que eu seria e tal, eles estão ligados a algo que Deus ele quer mostrar provavelmente para você, tá? Ou são acessos a memórias genéticas. Você fala, como assim memórias genéticas? Como nossos antepassados, eles viveram em muitos lugares, etc. Você, eu, podemos acessar isso. Isso é o chamado déjà vu, ou déjà vu, né? Onde você, o que seria traduzido já visto, né? Esse já visto, eles são acessos ou a uma memória genética ou a alguma coisa que Deus ele permitiu que você vislumbrasse. Eu vou contar aqui, já contei isso, mas eu tive um vislumbre uma vez de, eu não diria que acho que deu 10 minutos, mas mais de 5 minutos era. Onde eu observei, eu não sei qual que é a primeira, eu creio que o que eu ouvi primeiro era o vislumbre, e depois eu fui viver aquilo, novamente. Tudo se repetiu, isso quando eu estava na Nicarágua, onde eu vi todas as coisas que eu iria passar ali, nos minutos da frente, tudo. Só que eu não, quando eu estava sentindo, vivendo aquilo, eu não percebi que aquilo ia se repetir. De repente, aquilo voltou e começou a se repetir, só que aí eu olhei assim como espectador e falei, mas espera aí, isso aqui tá de novo? Tá acontecendo isso? Agora vai acontecer isso, isso. Aí eu comecei a editar e olhar e ficava assim admirado. Falei, mas acabou de acontecer, como tá acontecendo isso de novo? Mas quando que eu vim para cá e começou e eu vi ponto por ponto, ao ponto de quando eu encontrei uma pessoa, né, nessa situação, eu falei, agora aquela pessoa vai vir aqui, vai bater ali na porta, vai chamar fulano e vai ver, vai fazer assim com a cabeça e vai falar, e aí, Samuel, né, como que você tá? Então eu abri a cortina e aconteceu tudo aquilo, eu olhei, fiquei olhando, fez assim, falei, nossa, a pessoa chegou aqui, veio aqui, e aí aquilo parou. E eu nunca mais esqueci. Eu falei, caramba, o que é isso? Né? Um déjà vu enorme, né? Eu já ouvi pessoas que já tiveram relatos de um tempo maior, né? Não sei o que foi isso, em que sentido. Mas eu entendo que tudo tem uma permissão. O pessoal chama de glitch na Matrix, né? Na Matrix. No filme Matrix, que apresenta muita subliminar, muita informação. E aí eu olhei e falei, uau, né? Então, existem acessos que Deus ele permite a coisas que estão, eu não diria pré-estabelecidas, mas são ramificações, onde ele permite que você tenha um acesso. Né? Então, seja de memórias genéticas de outros, seja de quando você vai para um lugar e se sente muito bem, muitas vezes, às vezes teve um parente, uma pessoa que você nem sabe, já esteve ali, acessou e pode sentir um pouco desse tipo de sensação. Ou pessoas, né, que você conhece, ou algum tipo de conexão, essas questões espirituais, elas existem. Não são evidências, né? Agora, não quer dizer que você vai ficar consultando o guru ou pedindo coisas do tipo para saber o futuro, o passado. Você não tem que estar ansioso pelo amanhã, você tem que viver o teu presente, é o agora. A escritura faz você se preocupar com o agora e não ficar se preocupando de maneira ansiosa pelo amanhã. O único que você tem que estar é preparado para o amanhã, para aquilo que vem, em relação a estar na vontade de Deus e ao juízo de Deus. Preparado. Não ficar pensando no amanhã de uma maneira, né? E nem preso ao passado. Porque quando você está preso ao passado, você está ainda na linha ramificada de uma outra coisa. Por isso, hoje eu compreendo que Deus ele me guiou nessa questão de criar um outro material. Ele falou assim, eu tinha um plano para você. Você escolheu fazer um trabalho junto com alguém, e eu queria que você fizesse sozinho. E você viu o que aconteceu. E aí eu fiz um outro trabalho,
Mas esse trabalho com as pessoas e com vários aspectos e questões que estavam conectadas àquela outra linha temporal, essa ramificação. Então, eu entendi que Deus ele falou assim, não, você vai fazer aquilo que eu queria que você fizesse desde o início, que já estava na tua mente, e que é o que deu tudo certo no seu último trabalho, porque aquilo era da minha vontade, mas ainda assim ela era uma linha paralela. Eu quero que você retorne aquilo que é a minha vontade. Você vai fazer a minha vontade, você vai fazer, é assim que você vai fazer. Eu falei, amém. Então é isso. Por isso que eu coloquei multiverso da Bíblia. Aquilo que Deus ele mostrou, muita coisa, e que eu vou fazer de uma maneira diferente, talvez para alguns que são iguais, que eram que deveriam e estão aqui hoje, e para pessoas que serão diferentes e estarão aqui. E para pessoas de outros lugares e que são até meus inimigos, um dia Deus vai mostrar e vai trazê-los até mim, em nome de Jesus. E tudo vai ser como a vontade do Pai, desde que a gente pega e a gente busque isso, busque se alinhar nele, nesse aspecto. Né? E deixa eu ver aqui outras pessoas comentando. O passado representa as costas de Deus. Não se vive no passado. Exatamente. Tá? Uma coisa que é interessante é o perdão, né? Eu já coloquei isso em áudios para vocês. Quando a gente perdoa alguém, mesmo que você sinta naquele momento, você fica ali ferido e tal, alguém te feriu, ou você fez algo mal para alguém e você também fica, né, sente uma culpa, e aí você também precisa se liberar de algo do tipo. E quando você faz isso, o perdoar, ele é um retorno à linha do tempo, onde você conserta e essa ramificação volta para a vontade de Deus. Isso é interessantíssimo. Então, você consegue acessar o passado, e toda vez que a tua mente acessa uma coisa que já aconteceu, mas você fica pensando ou remoendo aquilo, você está torcendo a linha do tempo. Então, você tem que tomar apenas aquelas questões como um exemplo, mas sempre entender que aquilo já passou e o que importa é o agora, é o hoje. Né? Por isso que eu entendi que todo o material também, e pessoas que vieram até mim e tal, então, o que foi, já foi. Agora, o importante é eu fazer meu trabalho, então, sozinho, ou na direção com alguém que Deus ele me fala assim, ó, vá até tal pessoa e sim, vá lá e dê a sua mensagem, ou traga tal pessoa até este canal. Só que eu compreendi muito que Deus ele quer que eu faça um trabalho sozinho. E é interessante que muitos inscritos ou pessoas falavam, Samuel, você não precisa trazer fulano e ciclano. Você já tem a mensagem que a gente quer ouvir, ou o conhecimento que essa pessoa tem. Né? Eu fazia para poder ter uma espécie de comunhão, de interação. Só que não adianta você ter uma comunhão e interação com pessoas que realmente elas não estão coerentes com você. Elas não têm a mesma coerência que você, ou o mesmo acesso. Vai demorar um pouco para elas compreenderem aquilo. Né? E eu não sou mais que ninguém. Mas realmente, se algo não está coerente, qual o sentido de você andar ali junto com tal pessoa ou ficar forçando algo, né? Deus ele tem seu tempo. Por exemplo, Pedro e Paulo, eles tinham um certo tipo de conflito. Quem estava mais na verdade? Paulo. Você percebe que Pedro ele tinha um amadurecimento mais duro, né? Aquele judeu raiz, né? Judeuzão, né? Quadradão, não conseguia. Paulo, mais instruído, tinha mais conhecimento, conseguiu expandir. Com certeza, Pedro, depois, ele deve ter compreendido, porque a verdade é uma só, né? Ou um está certo ou outro, né? Mas Deus ele usa ambas pessoas, porque no tempo e para aquele povo em específico, Deus usou a figura de Pedro. Paulo já estava mais né, em expansão e ele precisava acessar outras pessoas. Então eu compreendo que Deus ele deu uma capacidade, um ministério para cada um, né, uma medida de fé para cada um. Ele deu algo para mim, então eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu já estou errando, entendeu? Eu já não estou na vontade dele. Então eu já estou criando uma outra ramificação. Então percebam que o que nós fazemos é que todos os dias nós devemos acessar seja a sua melhor versão. Lembre-se dessa questão. Seja a sua melhor versão todos os dias. Tá?
e para que você sempre esteja alinhado com essa vontade do Pai. Todos somos do Altíssimo. Exatamente. Alguém disse aqui, a Nova Jerusalém será uma cidade animada e viva. Até mesmo os ornamentos serão animados e terão vida. Creio que é algo muito além do que é nessa mente humana, hoje ela pode comportar e compreender. Tá? Pessoal, desculpa assim, de não ler todos os comentários. Tá? Alguém aqui comentou perguntaram do Pix. O Pix, pessoal, é o meu e-mail, que é samuelbenini@hotmail.com, tá? Tudo junto e em minúsculo, né? samuelbenini@hotmail.com. Se você sentir de ajudar esse trabalho, eu dou glórias ao Pai, tá? Pela tua vida, porque esse canal ele não é monetizado. Quando eu conseguir alcançar, eu falo, pessoal, olha, graças a Deus, alcançamos aqui, né? O YouTube, estamos andando com a plataforma, porque fazer algo, pessoal, poder andar conforme as regras do jogo, tá? E Deus, ele sabe de tudo isso, né? Eu não posso pegar e querer falar de algumas coisas aqui, mas alguns pontos em outras plataformas que a gente tem essa permissão, eu quero fazer, e quando vocês quiserem, vocês vão ter acesso a isso, tal. E a gente vai organizar tudo isso para esse ano agora de 2023, ano gregoriano aí, 2023. Tá bom? Sim, circuncidar o prepúcio do coração. Uhum. A circuncisão, um dia, ela merece uma live só sobre isso, tá? O que isso significava no mundo espiritual? Por que veio ter um tipo de simbolismo aqui na Terra? Por que nos genitais? Por que o homem? Figura de patriarca. O porquê Jesus passou por algo do tipo? Por que isso não é feito mais e esse tipo de separação aí é agora uma coisa moral ali que você faz, que a Escritura fala do coração, né? Mas por que foi feito por uma época assim? E como são essas respostas? Todas essas respostas eu quero ter o tempo de dar em detalhes para vocês. E os materiais, pessoal, serão muito mais agora, diria, não breves, mas serão... Eu serei mais assíduo aqui no canal, tá? Porque em outros trabalhos, às vezes não conseguia fazer isso. Iniciava alguma coisa e olhava e falava assim, o pessoal não vai entender isso aqui. E eu já às vezes iniciava, falava aquilo, mas falava, bom, não vou dar continuidade nisso aqui não. Então não deve ser feito assim. Ou coloca de tijolinho por tijolinho, né? Ou coloca de uma vez, né? Todo conhecimento. Então, eu percebi que existe um amadurecimento das pessoas. Os que estão aqui hoje e que entraram aqui, estou com um número Illuminati aqui, hein? 383 assistindo agora que eu estou olhando aqui. Bom, o pessoal tem que ter um amadurecimento. O pessoal que está aqui, que segue aqui, é porque tem um amadurecimento. Então, é com esse público que eu quero ficar. Que é o pessoal que a gente pode falar de igual para igual. É complicado você conversar com criança. Literalmente, né? Não é querendo ser mais que ninguém, mas tem hora que às vezes pessoas chamam para debate, ou pessoas discutem, chamam você de muita coisa, e aí você fala, meu pai, não tem jeito disso aqui. E não vale a pena, entendeu? Então quero trilhar meu caminho aqui bem sossegado, tranquilo, e o pessoal nas suas ramificações aí multiversais, que se virem, e que no dia que entrarem na vontade do Pai, ou diante do trono do Pai, aí eles verão o que eles fizeram, né? E a gente vai estar lá. E glória ao Pai, né? A irmã Fernanda aqui diz, você foi o cara que abriu minha mente e não entendia nada de nada. Glórias a Deus, cara. Isso é importante, tá? Alguém está perguntando, Samuel, as pessoas que nessa terra se afundaram nos vícios de drogas, eles terão salvação? Consciência natural? E essas pessoas podem ter dado vício, genética, ou realmente a escolha? Bom, olha que interessante. Eu vou comentar algo que é importante vocês entenderem. Aquilo que o pessoal chama de maldição hereditária. O que seria maldição hereditária? Existem coisas genéticas que nós herdamos? Sim. Pecado natural, por exemplo, o pecado da carne, ou da nossa natureza, nosso DNA, ele está contaminado por uma questão que ocorreu lá no Éden.
E ocorreu várias vezes na história, principalmente no mundo antediluviano, e depois ainda continuou assim ocorrendo, mas de uma maneira menor, mas nós trazemos essa herança, esse peso, ok? Agora, o pessoal apregou a maldição hereditária, que é um negócio muito nada a ver, quando eles dizem assim que o Joãozinho e a Maria, né, se uniram, aí eles pecaram, e o filho dele tá ferrado porque eles pecaram. O que ocorre é o seguinte: o plano que Deus tem para o filho do João e da Maria, ele, ele não está desfeito. O plano de Deus vai se concretizar desde que esse filho escolha isso. Deus vai tomar na balança o seguinte: certas escolhas que João e Maria fizeram, eles vão mudar o ponto inicial de existência do filho deles, tá? O ponto inicial, eu diria assim, de condições de como essa pessoa vai nascer. Em que sentido? A condição ideal que Deus ele quer não é que a pessoa nasça numa família toda desfigurada, sem pai, sem mãe, né? Uma mãe solteira ou um pai ali, né? Tem também os pais solteiros, mães que, né? Mas o mais comum são as mães solteiras, né? Onde a criança nasce numa condição onde ela passa fome, passa isso, etc. E tal. Ou seja, as escolhas dos pais criaram linhas multiversais, onde a condição de início do filho que está nascendo ali vai ser, assim, vai ter uma consequência. Agora, aquela criança, Deus ele vai tomar também em peso o nascimento dela naquele tipo de condição, né? É mais difícil, vai ser mais difícil para aquela criança. Só que o plano dele vai se realizar. E ele muitas vezes pode redundar isso em bênção. E muitas coisas elas acabam ocorrendo e elas, como Cristo ele disse, há coisas que são para a glória de Deus. Né? Tudo é para a glória de Deus. Então, ele pode redundar isso em bênçãos e aquilo ter por causa da dificuldade que aquela pessoa teve, mas ela foi lá e venceu, aquilo ser melhor para ela ainda. Né? E aquilo, diria assim, pode às vezes trabalhar muito mais com a pessoa do que às vezes ela imaginaria em outro tipo de situação. Vou dar um exemplo. Eu encontrei esses dias um irmão, né, um pastor de Moçambique. A gente estava conversando e gostei muito da amizade dele. E ele comentou que tinha uma questão que mostrava o nível de ansiedade da pessoa, né? Olha que interessante. E nessa medição, nesse tipo de questão que foi colocada ali, qual era o nível de ansiedade dele? O nível de ansiedade dele era muito abaixo até do normal. Porque aí quando você fica com um nível de reação para algumas coisas, você acaba ficando até muito pacato, né? E a gente tem que ter um tipo de ação para as coisas. Então tem um nível lá que é considerado o nível saudável disso. E aí, por quê? Na hora eu pensei assim, bom, ele deve ter tido um tipo de vida difícil. Geralmente, quando a gente pensa na África, a gente sabe que existem países que estão em guerra civil, condições mais difíceis em vários aspectos e tal. Então, talvez quando ele veio para cá, ele acessou algumas coisas que talvez ele não tinha lá, e ele então consegue ficar tranquilo. E aí na hora ele respondeu, né, falou: eu tive uma vida muito difícil lá no passado, então quando eu vim para cá, para mim qualquer coisa já estava tranquilo, me deixava já bem assim. Só que eu acabava ficando muito pacato em muitas coisas, né? Eu pensei, com certeza. E é interessante, né? Então, mas, se você analisar, é um tipo de vantagem, em certo aspecto, que nós aqui, principalmente no mundo ocidental, assim, nós vivemos uma vida muito preocupada. Às vezes você se preocupa muito à toa com certas coisas, né? Que não deveria ter o nível de gerar o nível de ansiedade que gera em cada um de nós. E a gente teria que trabalhar isso, né? A gente tem que trabalhar isso, né? Eu tenho buscado, por exemplo, fazer isso, né? Eu tenho feito algo que eu nunca fiz antes, que era, falei, então, pai, como que vive pela fé? Como que faz isso, né? Eu não quero comercializar suas coisas, não quero fazer. Ele falou assim: fique tranquilo que tudo que você precisa, eu vou te dar. E você
Quando menos imaginar, aquilo você vai conseguir, mesmo que você ache impossível. Eu falei, amém. Então vai ser assim. Né? Deus ele vai falando no teu âmago, você vai começando a ter essa intimidade, esse contato. E ele tem feito isso. E isso só ocorre quando você fica tranquilo. Quando você fica meio assim, preocupado, pensando, você fecha isso. Os caras que dão aulas e ensinam, por exemplo, coisas de física quântica, eles dizem que você bloqueia a ação, por exemplo, do elétron, do colapso de onda. Realmente. Isso de maneira científica. E isso é o que Cristo fala, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E isso tem tudo a ver com a questão de multiverso aqui, cara, de escolhas, que a gente está até falando, tá? O multiverso bíblico. Porque tem a ver com as escolhas e aquilo que você cria. Então, quando você fica tranquilo e confia nele, não quer dizer que você vai, digamos assim, deitar numa rede, você não vai trabalhar, não vai fazer nada, e vai falar assim, não, tudo vai ficar legal para mim, né? E as coisas vão cair do céu. Mas você vai fazer aquilo que ele tem para você, como propósito de vida para você, unir o seu propósito de vida com as suas coisas diárias, com o seu trabalho, com o seu dia a dia. Você vai ajudar pessoas e automaticamente as pessoas também vão te ajudar. Você vai é uma somatória, tudo conectado. Assim, você fala, uau, como é interessante, né? Se todo mundo conseguisse enxergar isso, se todo mundo vivesse assim, seria muito, muito top, entendeu? Então, a gente vai falar muito de física quântica, tá, pessoal? Vai falar muita coisa sobre esse mundo espiritual, de uma maneira bem, bem tranquila, bem aberta, bem não quadradona, mas ao mesmo tempo também muito bem embasada. Isso aqui é apenas uma live que eu queria conversar com vocês, queria mostrar um pouco sobre o entendimento do porquê eu escolhi o nome, o que é esse novo trabalho, tá? E é isso. Quero agradecer muito ao prestígio de vocês, fico muito feliz. Eu sei que esse número aqui de pessoas que estão aqui, ele é um número menor do outro canal, que alcançava assim, não sei qual foi o pico de pessoas, mas alcançava mais de 1000 pessoas às vezes. Né? Só que eu sei que tinha muita gente acessando ali que eram, na verdade, inimigos, sabe? Estavam assistindo ali só pra... Né? E eu sei que existem grupos que os caras fizeram só para me xingar. Cada material, cada live que eu faço, cada citação que eu dou e só me xingo. Mas quanto mais vocês fazem isso, em todo caso, Deus ele mais vai cobrar de vocês. O importante até alguém já comentou, já teve até 1.800 pessoas uma live assim, que é um número que às vezes até canais maiores em número de inscritos do outro canal, ele alcançava. Mas Deus ele sabe de tudo. Eu sei que se for da vontade dele, esse vai crescer e vai crescer muito, mas muito mais. E eu creio em números assim que talvez ninguém imagine, mas eu creio que Deus ele pode fazer isso, se for da vontade dele, para acessar, se eu tiver dentro daquilo que é o que ele quer para mim. Porque os números não são o que demonstram as coisas, é a qualidade daquilo, entendeu? Então é isso. Os 300 de Gideão, exatamente. Alguém perguntou, você acredita que é o início de toda a tribulação 2023? Bom, eu creio que nós estamos no princípio das dores. Eu não gosto de falar que aqui é o início de algo ou não. Não é legal a gente dar datas. Mas Deus ele vai mostrar pelos sinais. Quando for algo assim, a gente vai perceber muito claro. Muito, muito rápido. Algo que ele colocou no meu coração é que há algumas coisas que eu preciso passar para vocês até o meio do ano de 2023. Isso ele deixou muito claro. E é interessante que essa mesma sensação e essa mesma questão foi colocada para outras pessoas que eu converso. Então a gente sente que tem alguma espécie eu diria assim, de nível. Após esse meio de 2023, a gente vai continuar aqui. Só que certas coisas que a gente tem para passar, para preparar um grupo de pessoas, ao literal, tipo os 300 de Gideão aí, ele vai ser num nível que a gente vai ter que andar, sabe, pisando em ovos. Até chegar a um ponto que você não vai poder mais passar nada. Por isso que guardem tudo isso aqui. Valorizem isso aqui. E passem isso aqui. Não peguem só um conhecimento que você só pega para você, mas você só guarda aí, fica ali para você. Isso é ocultismo. Você está ocultando, você está omitindo, você está pegando ali para você e não está, entendeu?
Isso é muito importante você passar conhecimento. Só que, da mesma maneira, quando você vai passar o conhecimento, você tem que passar de uma maneira bem organizada e observar para quem você vai passar. Porque você não vai passar para alguém que você sabe que você vai estar perdendo tempo. Ou que você vai causar confusão na mente dela. Né? Então, tem um nível, entendeu? Você não pega seu bebezinho de 1 ano e fica explicando para ele lá algum tipo de, né? Vamos assistir uma série aqui da Netflix e fica explicando e conversando, interagindo com a série da Netflix, entendeu? Não, ele não entende ainda, ele não compreende, a mente dele ainda está limitada a outras coisas, né? Ele vai ter um tipo de amadurecimento, né? Mesmo uma criança de 5 anos, dependendo do que você vai assistir, né? Assim como você olha aquilo, você até tenta retirar algo bom daquilo, mas já foi, né? Já foi aquele nível de mensagem. Você olha ali, você vislumbra tal. O que você pode fazer? Interagir com aquela pessoa, respeitar, brincar, né? Igual quando você vai jogar bola com uma criança, né? Se bem que tem gente que, não lembro quem que foi, acho que foi um jogador, não sei se foi o Cristiano Ronaldo. Uma vez eu ouvi falar que o Cristiano Ronaldo é tão competitivo, acho que foi ele, que ele, quando ia jogar bola com o filhinho dele lá, não tinha essa de, de brincar com ele, de simular. O negócio era. Ele tinha que ganhar. Ou seja, a gente tem que ter um equilíbrio, né? De quando a gente vai conversar com alguém, baixo nível, conversa com a pessoa. Quando eu falo baixo nível, tipo assim, conversa na estrutura da pessoa. Se a pessoa, ela, né, tem. Paulo, ele fala, né? Nos fazermos louco, né? Para ganhar certos tipos de grupos ou pessoas, né? Agora, tem alguns que a gente sabe que aquilo é à toa. A pessoa, ela já é dura de coração, ela não quer aprender, ela não tem o mesmo vislumbre de você, amadurecimento mesmo. Então aí você olha, observa, respeita, e a melhor coisa é isso, respeitar e deixa na dela. Eu errei bastante nisso, de achar que ainda a pessoa pode ver, porque para você tá muito claro e óbvio, mas é porque você já passou daquele nível, entendeu? E a pessoa tá se matando lá, então deixa ela na dela, né? Alguém tá dizendo aqui, a adolescência e a fase adulta são uma consequência do pecado do homem. Essa é uma revelação que eu tive todo-poderoso. Não é falada nem mesmo pela internet. Ou seja, a adolescência e a fase adulta são uma consequência do pecado do homem. Sim, esse tipo de... Entendi o que você quer dizer. Esse tipo de passagem, todo esse aprendizado, né, essa parte rebelde, ela está ligada a uma fase de rebeldia, né? Tem os 3 tempos. E a gente deveria já só, de uma fase de criança, ir aprendendo e se tornar um adulto. Mas essa rebeldia, que a gente chama da adolescência, ela não faz realmente parte de um que seria um projeto de Deus mesmo, um plano de Deus, né? Isso é verdade. Mas é isso, pessoal. Bom, o entendimento diz mais respeito à condição espiritual do ouvinte do que passa a mensagem. Tem muita coisa que faz parte da condição espiritual da pessoa, né? Como ela vai poder receber. Então, a gente, quando a gente está passando uma mensagem, a gente tem que discernir também isso aí, né? Porque às vezes você pode passar um tipo de mensagem que ela vai acabar não sendo benéfica e ela vai causar escândalo na pessoa. E a pessoa não vai compreender. Né? Aqui vocês vão ouvir falar sobre aquilo que é classificado como heresias por outros. O cara às vezes, ele é professor, ele é teólogo, mas aquilo é tão superficial, aquele estudo que o cara tem, que ele nem imagina, né? Com esse pastor, por exemplo, esse irmão de Moçambique que eu tive contato, eu vou acrescentar algo bem breve aqui, muito interessante, vocês vão se lembrar, vão saber ao que me refiro, a que mensagem me refiro. Ele comenta que, na cultura hebraica, o filho, ele, aos 12 anos, ele tinha uma espécie de iniciação ali, ou de reconhecimento do pai, que ele era o dele. Prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo. Depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. E quem fazia isso era a mãe. Ou seja, desde que a criança nasce, a mãe vai cuidando do filho
E o pai também, mas a figura do pai no mundo hebraico, ela fica assim, observando, olha que interessante, observando. E aí, essa mãe, ela vai ensinando o filho e ela vai mostrando ao marido, ao pai, que ele é um filho legítimo dele. E aos 12 anos ele tem uma espécie de iniciação, onde esse pai ele faz uma espécie de declaração: este é meu filho. Olha que interessante isso. Então, quando Jesus ele vem apresentar para nós a questão de nascermos de novo, né, que ele é nosso irmão, que nós devemos ser um com ele, assim como, né, ele é um com o pai e tal. E aí ele fala: ó, não vos deixarei órfãos, mas vos deixo um outro consolador. Alguém que faz esse papel de consolar. E isso é o que acontecerá quando nós ressuscitarmos. Deus, o Pai, ele vai declarar: vocês são meus filhos legítimos. Nós vamos ressuscitar. Mas é engraçado que quem faz esse tipo de preparação no mundo hebraico é uma mãe. E Jesus ele disse que esse Espírito Santo, ele fica conosco e nós estamos passando essa fase hoje, né, da igreja, onde o ministério da Ruach HaKodesh, ela está fazendo isso para nós, né? E isso eu vou dar detalhes dessa questão, é muito interessante. Quando ele falou isso, eu quase fui falar uma coisa, mas eu falei, não, deixa eu... Outro dia, quando a gente eu vou conversar com ele, e outro dia, quando eu conversar com vocês aqui, eu vou falar para vocês sobre a questão do Espírito Santo. Mas para quem já está ligado nessa mensagem, entendeu como isso é mais uma confirmação muito linda de tudo que está na Bíblia, cara. É muito, muito legal. Alguém falou assim, eu já fui expulso de uma igreja por falar de pré-existência. Não tem problema, meu irmão. O importante é o efeito que essa mensagem deu para você, ou pode alguns que compreendam ela. Os que não compreenderem, não tem... ignore. O conteúdo desse canal não é de fácil aceitação para a maioria das pessoas. É, sim, mas Deus ele vai fazer a obra ainda. Um dia as pessoas vão compreender tudo isso. Bom, é isso aí, galera. Vou encerrar aqui. Poxa, eu não queria fazer uma live tão longa, mas estamos com quase 2 horas. E quero agradecer a todos vocês aí pelo prestígio. Compartilhem. Deixem seu comentário, tá? Para que o canal ele possa ter um tipo de engajamento maior. Isso ajuda muito. Aquilo que vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Eu, dentro da minha possibilidade, eu vou responder. Vocês já repararam que eu sempre tento responder os comentários. Se eu não consigo responder num dia, mas ao longo dos dias eu vou tentando responder. Nessa semana eu quero estar fazendo mais uma live, talvez na sexta, sobre o primeiro filme do Avatar, 2009. Vocês não têm a ideia do tipo de mensagem e o nível de subliminares que esse filme possui. Eu ainda não assisti o outro filme, mas assisti, para também estar colocando para vocês algumas coisas. Eu apenas vi uma espécie de um início, assim, e já compreendi várias coisas. Falei, nossa, o que os caras estão colocando? E aí também a gente vai conversar sobre esse filme. O material editado do canal, toda semana vai ter um vídeo editado, tá? Sobre o multiverso da Bíblia. Vai ser mais interativo, de uma maneira que eu acho que vocês vão gostar um pouco mais, né? Mas as lives, elas continuarão sempre ao início de um tipo de série e ao final de um tipo de série. Fora os de alguma coisa assim que talvez esteja na atualidade, assim, tipo comentários sobre uma decodificação de filme, ou alguma coisa talvez que esteja acontecendo na geopolítica geral, alguma coisa que precisa ser comentada, né? As lives antigas, como eu disse, eu editarei uma por uma, com questões de imagens e tal, e vou melhorar o som delas, porque tem umas que estão com um som muito ruim mesmo. Eu falei, meu pai, não pode ficar com uma qualidade muito ruim assim, né? O importante é que Deus conseguiu alcançar muitas pessoas, né, naquilo que foi necessário, mas eu quero fazer uma coisa de mais qualidade. E vou andar com um canal em paralelo, mas ele não será para cristãos. Só que a mensagem vai colocar a curiosidade, vai chamar essas pessoas para virem para cá, tá?
E espero que os caras não se desviem. Eu não posso vir com uma mensagem lá para falar com a galera que ama e é viciada em Anunnaki, né? Já falar sobre a questão de Bíblia. Então eu vou colocar algumas coisas, mas eu vou colocar onde a Bíblia ela se encaixa naquilo e colocar perguntas ali pro cara e falar assim: você quer saber a resposta disso? Então, vem aqui. E aí o cara decide. Eu sei que isso vai ajudar a despertar muitas pessoas. Porque para mim, eu tenho uns quase 10 testemunhos de ateus no tempo do Metafisicamente. Ateus aqueles que eu sei que são bravos mesmo. E que eles deixaram assim nos comentários. E dos que eu guardei, porque tinham mais. E eu, cara, eu fiquei muito feliz aquilo. Aquilo é pra glória do Pai total. Você saber que alguém que não cria que Deus existe, ou quando pensava em Deus tinha ódio dele, né? Porque eu olhava a mensagem bíblica cheia de furos, aparentemente, né? Aparentemente, mas é porque o sistema religioso não te ensina, né? Os pilares, assim, que eu acho vitais, né? Que é a preexistência, a guerra das descendências e até mesmo a questão cosmológica de como é o mundo. Que aí você vai entender a mensagem, você vai falar assim, uau, né? E também a cultura hebraica, de como a entender aquelas passagens, e como a Bíblia é pura ciência, né? Então, os caras nunca imaginaram isso, nunca imaginam. E aí, quando você compreende isso, por esse viés, você fala, uau, despertei, acordei, né? E é isso. Então, quero agradecer muito a todos vocês, e tamo junto, tá? Vou encerrar então a live, pessoal, e compartilhem, tá? Como eu disse, e que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Um shalom, shalom a todos. Tamo junto.